Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título Curiosidades. E aí eu irei trazer nessa sessão pontos importantes, né, do conflito de Freud e Jung. Foi uma curiosidade que eu tive um dia desses aí, e aí eu comecei a ler, comecei a ir atrás para saber realmente o que é que houve, né, o que é que foi determinante para ambos romperem aí um laço, sabe, de amizade, uma amizade forte que eles tinham. Então fui atrás pesquisar, encontrei artigos no Cielo falando sobre isso, né, assisti documentários na Discovery falando sobre isso, assisti o filme O Método Perigoso, que vai narrar um pouco, né, a historicidade desse conflito, desse encontro, enfim. Encontrei uma revista em PDF, Ler e Saber Extra, que traz aí a entrevista de um especialista em Jung, sabe? E dessa entrevista resulta um pouco dessa historicidade, né? E aí eu trouxe aspectos importantes, pontos importantes para daí então compartilhar com vocês, sabe? Bom, Mauro Gertner, ele é psicanalista e além disso ele é ex-diretor técnico da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, especialista em Jung, sabe? E aí ele vai contar a revista Ler e Saber Extra que Jung nasceu 10 anos antes de Freud inventar a psicanálise. E aí Jung, ele era filho de pastor, o pai dele era pastor, a mãe dele era médium, era do espiritismo, sabe? E ele conviveu com o avô materno, conversando com a esposa na frente de todo mundo. E detalhe, a esposa já havia falecido. Então, a gente percebe aí que Jung, ele teve muito nesse âmbito espiritual, nesse âmbito religioso, né? O seu trabalho de doutorado, Gertner vai contar, baseava-se em uma dúvida que o amargurava demais. Ele tinha uma prima, sabe? E essa prima dele ouvia vozes, tinha experiências espiritualistas, e aí ele ficava se perguntando se a prima dele era doente mental ou se isso ocorria por causas naturais, né? Por causas naturais, não explicadas pela ciência, medicina, enfim. E aí o trabalho de doutorado dele, Mauro vai contar, né, vai ser baseado aí nessas dúvidas, nesses tipos de dúvidas que o amarguravam bastante. Então, Jung, como ele conviveu muito, né, nessa dimensão espiritualista, nessa dimensão aí transcendental e tal, então ele conduziu vários experimentos espiritualistas, sabe? Jung, ele tinha um fascínio muito grande por esse lado espiritual, por esse lado oculto, ou seja, ele tinha fascínio pelo conhecimento paranormal porque ele nasceu e se criou nesse meio, sabe? E aí, aos 30 anos de idade, ele tornou-se professor de psiquiatria, ele era psiquiatra, né? Na Universidade de Zurique, na Suíça. E foi aí que ele começou a entrar em contato com as obras de Freud. E ele sentiu ali uma identificação com aqueles escritos, com aqueles ditos, né? E Jung, ele era casado aí na época com uma mulher que era dona de uma das maiores fortunas da época, e isso ajudou muito Jung, né, nos seus estudos, no seu processo de reflexão, no seu processo de autoanálise, né, ajudou muito ele em sua busca pela verdade. Durante quase 8 anos ele ficou focado nisso sem precisar trabalhar, porque a esposa dele, como eu falei, era a dona de uma das maiores fortunas da época, sabe? E aí, já Freud, ele necessitava, né? A gente vê aí nas biografias de Freud que Freud necessitava atender para daí então sustentar sua família,
né? Já Jung, ele teve aí o tempo necessário para poder estudar, para poder refletir a sós, sem desafios financeiros, sem precisar de arrumar um emprego, sem crise financeira, econômica que por acaso o atrapalhassem. Ele não precisava se preocupar com isso, porque de fato a esposa dele era muito rica, né? E aí ele entrou em contato com as obras de Freud e daí então ele se identificou, né? Ele viu que tinha ali ideias e objetivos que ele também partilhava, né? Daquelas ideias, daqueles objetivos. E aí foi quando começaram a se corresponder. Jung começou a mandar carta para Freud, Freud começou a mandar carta para Jung, sabe? E isso começou a ser muito frequente, tipo semanalmente. E aí Freud, ele acolheu muito Jung, sabe? Acolheu Jung como seu discípulo e tal. E aí o contato rendeu bastante, se estendeu para um encontro presencial, sabe? Um encontro cara a cara. E aí, na primeira vez que se viram, eles dialogaram por mais de 13 horas. Né? Os documentários contam isso, os escritos contam isso, sabe? Então, Jung realmente foi nomeado como discípulo de Freud. Foi eleito presidente da Associação Internacional da Psicanálise, sabe? E Freud foi o maior mentor, sem dúvida, de Jung. Só que os conflitos, no decorrer aí dessa relação, os conflitos começaram a aparecer, sabe? E aí, dois aspectos foram bem importantes para definir o rompimento entre os dois, sabe? E esses aspectos tratam-se aí da sexualidade e da espiritualidade. E Jung começou a questionar Freud. Questionou Freud sobre o caráter unicamente sexual da libido, né? E os motivos de Freud não considerar a religiosidade em seus estudos sobre a psique. E aí, claro, Freud ficou possesso com isso, com esses questionamentos, né? Jung acreditava que a libido, ela não tinha apenas um apelo sexual. Ela iria para além disso, por exemplo, ela tinha influências culturais, por exemplo, sabe? E aí Gertner conta, lembra, a última entrevista que Jung deu em vida, e aí Jung afirmou que desde o início ele tinha restrições ao modo de pensar de Freud, sabe? Porque Freud era muito incisivo. Freud, ele tinha tudo como 100% definido, sabe? Para ele tudo estava muito, muito pronto, muito definido. E enquanto Jung, para Jung, nada era definitivo e nada era definido inteiramente, sabe? E aí, havendo rompimento, né, entre ambos, Jung e Freud, quando romperam aí, a historicidade narra que Jung, ele entrou em depressão e isso se estendeu por, sei lá, 6 anos, né? E aí ele fez um retiro solitário em sua casa de campo e ali ele estava em busca da sua pedra filosofal. Isso aí foi narrado pelo documentário na Discovery, quando vai narrar essa historicidade, esse encontro, esse conflito, sabe? E aí Jung, ele lutou muito contra a depressão e nessa luta eis que emergiu a psicologia analítica com ideias divergentes da de Freud, sabe? E aí essa psicologia analítica, ela vai ter aí como forte pilar a intuição. Jung acreditava fortemente na intuição, sabe? E quem vai afirmar isso é o Dr. Jay Stone, que inclusive tem uma clínica atualmente de terapia hipnótica em Chicago,
E aí ele vai participar desse documentário na Discovery. Ele também é especialista em Jung, sabe? E ele vai dizer que Jung acreditava fielmente na intuição. E ele vai dizer que Jung dizia que o que o terapeuta faz é pôr o seu paciente em contato com a intuição. E quando o terapeuta consegue isso, então de fato o processo terapêutico daí então alcançou o seu objetivo, quando tal fato se estabelece, né? Quando de fato o paciente entra em contato com a intuição, então daí então o processo terapêutico tem aí cumprido com o seu objetivo. Então, gente, Jung ele extrai influências da mitologia, da astrologia, da alquimia, né? Porque segundo ele, esse foi o caminho que os primeiros magos, que eram os homens mitológicos, daí então esses homens mitológicos, eles usaram esse caminho, o caminho da mitologia, o caminho da astrologia, da alquimia, né, para daí então investigar a consciência humana. Foram os primeiros caminhos, e aí Jung vai usar desses primeiros caminhos, né, vai extrair influência desses primeiros caminhos para daí então conceber a psicologia analítica, certo? Bom, então é isso, gente. Eis aí mais uma sessão para a playlist Curiosidades, certo? Na tela final aqui vai aparecer aí para você a playlist de título Curiosidades, playlist esta, onde eu já trouxe algumas temáticas que foram aí temáticas influenciadas pela minha curiosidade mesmo. E aí eu vou atrás, pesquiso, vou tomar conhecimento e aí trago aqui para vocês, né? Bom, e vai aparecer aí para vocês também o meu canal secundário, que é o canal Só Psicanálise, tá? Para quem não sabe, eu sou estudante de psicologia, me debruço sobre a abordagem psicanalítica. Então, quem curte a psicanálise, quem se identifica também, fique à vontade para conhecer o meu canal secundário. Se achar interessante, se inscreve lá também, tá certo? Aqui embaixo, no campo de descrição, você vai encontrar informações adicionais como meio de contato comigo. Então, desce aí no campo de descrição, dá uma olhadinha nas informações adicionais. Minhas redes sociais estarão aí para, sei lá, se você quiser seguir de perto os meus projetos, então fique à vontade, né, para me seguir nas redes sociais, enfim. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.